Muito bem, nação, vamos aqui para as notícias do Flamengo aqui no nosso canal. Vamos aqui analisar os comentaristas do programa da ESPN Brasil, entrevistando Marcos Braz e Rodolfo Landim, presidente aí do Flamengo, falando sobre contratações, sobre Libertadores da América e sobre o futuro do Flamengo. Então nós vamos aqui analisar, já chega deixando o seu like. Se você não é inscrito no canal, eu convido você para se inscrever, porque aqui sempre nós iremos trazer para vocês todas as notícias e informações do nosso querido Flamengo. É isso daí, deixa o like no vídeo, tá bom? E comente aqui embaixo. Ele falou sobre contratação do Uribe e também do goleiro Rossi, que deve se antecipar e deve vir para o Flamengo antes do previsto. Então, provavelmente esses dois jogadores devem reforçar o Mengão, e também eles falaram sobre a contratação de um cabeça de área. Vamos ver quem pode ser esse grande nome, né? Então bora pro vídeo de hoje, créditos canal ESPN Brasil, link na descrição, vamos para as notícias do Flamengo. Se isto seria válido já para essa eleição ou não. E aí as pessoas começam a falar, não, porque já teria lá o próprio presidente seria beneficiado com isso. Esse é um assunto muito complexo, sabe, Plihal? Porque as pessoas falam assim, é claro que o foco sempre se dá em cima do conselho diretor, mas se você for analisar lá a forma com que o estatuto é feito no Flamengo, se essa modificação fosse feita, ela teria que impactar todos os demais poderes do Flamengo. O Conselho de Administração seria renovado, o Conselho seria estendido por mais um ano, o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal, a Assembleia Geral, tudo isso teria que ser também ampliado por mais um ano. E teria alguns reflexos, por exemplo, que é importante conversar com as pessoas. Vou dar um exemplo aqui para você. Conselho Diretor, hoje sou o presidente do Conselho Diretor. Se eles quisessem aprovar e isso sendo válido por mais um ano, eu não tenho compromisso de ficar mais um ano. Eu poderia, por simplesmente, abrir mão desse meu ano. Se eu abrir mão desse meu ano, o meu vice-presidente, ele assume. O meu vice-presidente não digo que ele mas ele é um potencial candidato à reeleição. Então eu saio, o meu vice-presidente fica um ano e aí ele fica sem condições de poder concorrer pelos próximos 4 anos. E se ele quisesse abrir mão também disso, desse um ano a mais, e aí o presidente do Conselho Deliberativo que começaria a assumir pelo Flamengo, será que as pessoas que votaram na gente, elas ficariam felizes de saber que esse tipo de coisa está acontecendo? Ou seja, tem muita coisa, muito detalhe para ser discutido e avaliado e pessoas a serem consultadas para que esse movimento seja feito da forma que impacte o menos possível a gestão do Flamengo que foi eleita e que está lá. Quer ver outras coisas para vocês, por exemplo, o Conselho de Administração do Flamengo, né? Assim como o exemplo que eu falei do Rodrigo, o Dunche, aconteceria, por exemplo, com o BAP, que é presidente do Conselho de Administração. Ele está lá por 3 anos. Se isso fosse aprovado, ele não vai poder se reeleger, porque foi aprovado, teria uma emenda em que você não poderia ter reeleição. Então, assim, e todos nós fazemos parte de uma mesma equipe, de um mesmo grupo. Então essas ideias, eu não tenho nada contra elas, eu acho que são ideias boas, mas eu acho apenas que a gente deve discuti-las tranquilamente, avaliando, vamos dizer assim, e junto com todos os conselheiros do clube, os impactos que eventualmente essas mudanças podem trazer no dia a dia. No dia a dia e no que a gente já está dentro do clube, de tal forma que quando isso for ser proposto, isso seja proposto da forma que impacte o menos possível o Flamengo. O seu desejo hoje em relação ao seu futuro no Flamengo, qual é? Futuro mais longevo, tô dizendo. Eu já deixei muito claro que da última eleição, que na minha reeleição, quer dizer, eu tinha sido eleito por 3 anos e minha vontade, todo mundo sabe, era não ter sido reeleito. Na época, eu fui conversar com a minha família quando me pediram para poder ser candidato à reeleição. Fui conversar com todos os potenciais candidatos à reeleição para saber o que eles pensavam. Todos me pediram dentro do nosso grupo para que eu continuasse. Não tenho o menor interesse de ficar além dos meus 3 anos, mas acho que essa é uma discussão de grupo, de equipe. A gente tem que conversar com a equipe como um todo para entender o que está acontecendo, os impactos que essas mudanças trariam, para que a gente possa, depois, junto com esses grupos que nos apoiam,
decidir o que a gente vai levar como mudança no estatuto do clube. Agora, particularmente, quero dizer o seguinte: 4 anos sem reeleição sempre foi aquilo que eu defendi há muito tempo atrás. Mas não sou dono da verdade. Uma última pergunta para o Braz, que eu não posso deixar de fazer, porque o torcedor de futebol vive sempre sonhando com contratações. E o Flamengo sempre está no mercado. Eu sei que vocês têm um corpo técnico, estão sempre observando tudo que se passa, não só aqui no Brasil, na América do Sul e até fora, na Europa. O Flamengo está no mercado, vai contratar, vai se reforçar ainda depois do Campeonato Carioca, pensando nas competições mais importantes que tem aí no segundo semestre. No lateral direito se fala que o Flamengo teria interesse. O Uribe do Porto, qual é a realidade? E o goleiro que vocês contrataram, o Rossi, quando é que ele chega? Primeiro é o Flamengo, sempre que possível, quando acaba a temporada, o Flamengo está no mercado. As pessoas às vezes esquecem, mas o Ayrton Lucas não era nosso, né? Era emprestado e a gente efetivou a compra nesse ano. E custou caro, aliás, né? Eu acho que o justo, mas não é pouco dinheiro. Que ele joga justo. Não é pouco dinheiro. Aí a gente, um pouquinho mais à frente, a gente contrata o Gerson, né? Eu sei como foi a guerra. E você sabe como é que foi a guerra, o empenho do Flamengo para fazer isso aí. No meio desse processo, o Flamengo contrata o Rossi. Que chega quando? Que impossibilitou, vem no primeiro dia da janela possível, no meio do ano. Talvez ele chegue assim um pouco até antes, para começar os treinos. Então você já tem 3 contratações aí. Perdemos um jogador, que foi o João Gomes, importante, e o Flamengo vem desde sempre tentando se qualificar. O Uribe interessa? O Uribe é um jogador que interessa para o Flamengo já deixou isso claro. É complexa parecida com o do Rossi. É muito complexa, porque o Uribe está há muito tempo no mercado europeu, com excelente desempenho, num clube muito importante da Europa, que talvez ainda queira que ele continue lá. Que é o Porto. O Flamengo tem outros adversários que eu posso falar em relação a esse. O Flamengo leva uma desvantagem sempre quando a gente está falando de mercado europeu, por causa da moeda. A gente não pode tirar isso do foco, né? A gente em euro, o Flamengo com todo o esforço e com todo o empenho que ele faz, a gente ainda tem essa diferença. E é um jogador que vai ter que depender também muito dele para vir para cá, como qualquer outro do tamanho dele. Lateral direito que faltou, só para terminar? O Flamengo tem os laterais direitos. O Mateuzinho se machucou, mas eu acho que daqui a 30, 40 dias vai estar. A gente está analisando o mercado, como sempre, se tiver uma oportunidade, mas o que a gente quer é um cabeça de área. Samarone é terrível, né? Conhece ele, né? Eu já conheço há 40 anos. Banheirista máximo. Fica ali na beira da área. O Cano também é banheirista. O Cano ali, encostado na trave, fazendo gol de impedimento. Mas é como ele joga. E o Landim na volância. Ainda bem que o Futebol Society não tem impedimento, né? Exatamente. Obrigado, Braz. Obrigado, Landim. Nos falamos depois do sorteio. Boa sorte para vocês. Flamengo, atual campeão da América, é sempre bom lembrar. Na expectativa também, lógico, dos clubes, dos times que vai enfrentar na fase de grupos da Copa Libertadores. Voltamos já, gente. Então é isso daí, nação. Tá aí o Marcos Braz falando sobre os reforços que podem chegar no Flamengo. O Uribe, o Rossi, né? O goleiro Rossi, e também sobre um possível cabeça de área. Vamos ver o que vai acontecer no nosso Mengão. E o Flamengo está rumo ao tetracampeonato da Libertadores. E hoje tem sorteio. Vamos ver quem que o Mengão vai pegar na fase de grupos. A gente vai trazer para vocês aqui. Por isso, fica ligado e ativa o sino das notificações, hein? Que assim que a gente tiver o resultado do sorteio, a gente já vai trazer o vídeo para você, tá bom? Deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo.